Queria chamar agora, fique de pé, por favor. Receba com um forte aplauso ao Senhor, pastora Renata. Ela vai trazer uma palavra ao seu coração. Levante suas mãos para cá. Pai, que da mesma forma como o Senhor a usou no primeiro culto, que os céus desse lugar sejam abertos, o Senhor continue usando aquilo que o Senhor determinou no seu coração. Deus, que ela não se cale, que ela seja boca e voz profética nesse lugar. Obrigado, nós a abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Graça e paz, bom dia. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: Deus vai te pegar hoje aqui. Fala assim: não vai ficar ninguém de fora. Não tem como tocar uma adoração aí, não? Eu queria que você abrisse o seu coração nessa manhã, porque essa manhã é uma manhã de confronto, mas de muito amor derramado. Confronto também fala de amor. Nós estamos no mês da santidade. E quando eu estava sentada ali, não está na minha mensagem, eu ouvi claramente esse versículo e falei com o pastor André que eu estava sem o meu celular. Eu disse para ele: checa para mim onde isso está. E ele falou João 17. E bem interessante que João 17 é um dos meus capítulos mais favoritos, porque é a oração de Jesus antes do Getsemane. E o que eu entendo, que Deus não vai te pedir nada que Ele não tenha te entregado. E nesse capítulo, Ele estava orando pela igreja. Nesse capítulo de João 17, Ele estava orando por mim e por você. Ele estava para enfrentar a cruz. E a oração dele foi: Pai, eu oro para que todos que o Senhor me deu te ame como eu te amo. Eu oro para que eles sejam um contigo, como eu sou um contigo. Sem amor dividido. Santidade. Nós estamos no mês da santidade. Fala de ser separado. Santidade fala de exclusividade. Santidade fala de um coração inteiro. E Ele vai deixar a chave para a igreja ter uma vida de santidade. E Ele vai dizer: Pai, eu oro para que eles sejam santificados na Tua palavra, porque ela é a verdade. Para que a Tua palavra não seja ser apenas lida, mas para que ela seja vivida. Santifique-os na Tua palavra. Isso fala de um processo. Ninguém nasce pronto. E quando a gente fala de santificação, na nossa mente vem logo perfeição, religiosidade. Mas a palavra em si, de santidade, ela significa separado, consagrado, colocado à parte, diferente do comum, exclusivo. Deus não quer uma igreja dividida em amores. Hoje Deus vai quebrar ídolos aqui. Hoje Deus vai expor o nosso coração para nós mesmos. Ele tira o povo do Egito e Ele diz: eu vou levar vocês para o deserto. Não para mim conhecer o seu coração, mas para mostrar a você o coração que você tem de verdade. O texto que eu tenho hoje é Jeremias 18. É um lugar de confronto, de trabalho. Eu entendi que a casa do oleiro é um lugar de manifestação de amor. Ele não só está mostrando
o fim, mas dando uma oportunidade para a gente fazer diferente. E diz assim, 18, de 1 a 4. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a sua roda. Como o vaso que ele fazia se quebrou em suas mãos, tornou a fazer dele um novo vaso, conforme o que pareceu bem aos teus olhos. Se eu pudesse dar um tema hoje, eu daria quebrados, mas na mão dele. Diga, quebrados, mas na mão dele. Se a gente olhar Jeremias capítulo 1, Deus começa chamando Jeremias. Veio a mim a palavra do Senhor e disse: Jeremias, antes que você formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi, eu te separei. Algumas versões vai dizer: eu te santifiquei. E as nações eu te dei por herança ou por profeta. Entenda algo: antes de você existir, você já tem um propósito na terra. Antes de você nascer, você tem uma missão. Você não é obra de um acaso, você é uma resposta desse tempo. E nós temos que caminhar como alguém que carrega propósito e não apenas vive por viver. Jeremias, talvez como eu e você, vai falar: mas eu não sei falar. E eu vejo Deus lá de cima dizendo: eu sei, eu te formei, eu ainda sou menino. Aí Deus fala para ele assim, ó: olha, e eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Ei, eu vim aqui te dizer, não é sobre capacidade e nem habilidade, é sobre disponibilidade. Os que Deus vai usar nesse tempo é pessoas que, quando escuta Deus falar, levanta, ele levanta. Quando Deus diz desce, ele desce, desce, desce. Descer fala de um lugar de auto-humilhação. Descer fala de nos colocarmos à disposição. Hoje nós vamos caminhar profeticamente no capítulo 18 de Jeremias. E eu vejo nesse lugar que algumas vezes existem algumas maneiras de aprendizado. Estudando, ouvindo. E Deus falou com Jeremias assim: hoje você não vai só me ouvir, você vai ver o que eu estou querendo fazer. A partir de agora, Jeremias, eu vou te levar para um lugar que você vai começar a enxergar o que você vai carregar. Você não só vai ouvir a mensagem, mas você vai carregar uma mensagem. E para você carregar essa mensagem, você tem que entender o que eu estou fazendo. Ele desce na casa do oleiro, e quando ele desce, fala de humilhar. Entenda algo: todas as vezes antes de Deus nos levar para os lugares altos, a primeira coisa que Ele vai fazer é nos colocar no lugar de descer. Porque quem não está habilitado para descer, Deus nunca vai te colocar em lugar que você não está pronto. Olhamos para a vida de Davi, ele estava prestes a enfrentar Golias. Ele teve algumas sugestões e disseram: Saul disse: veste aqui a minha roupa. Porque a roupa de Saul já tinha vencido muitas batalhas. Aí a glória não seria de Deus, seria de Saul. A roupa, ele venceu porque estava com a roupa de Saul. Aí Deus falou: não, você vai
vencer Golias no lugar de humilhação. Desce no riacho, pega uma coisa improvável, porque eu vou fazer você vencer gigante com... Eu vou fazer você vencer gigante com aquilo que está acessível. Você já tem. Você já tem habilidade. Eu vim pregar para pessoas que são habilidosos, mas quem sabe não está entendendo a urgência desse tempo. O que Deus está dizendo muito para mim nesses dias. Eu não posso orar. Existe uma urgência. E você não é qualquer um. Ele me disse ali sentada, ele falou assim, como pai, porque santidade fala de sermos parecidos nele, na imagem, caráter e comportamento. E como pai, ele quer que a gente seja parecido com ele. Imagina os homens que tem aquele menininho que parece com ele, fala, é a cara do papai, e fica todo orgulhoso. É sobre isso. Como pai, ele quer que nós sejamos parecidos com ele. Mas como noivo amado que vai vir buscar a igreja, ele quer que você seja fiel, comprometida, aliançada, um amor não dividido. Ninguém quer casar com uma mulher que não é fiel, que não é aliançada, que não é compromissada. Ele diz, Jeremias, diga para o meu povo que a igreja que eu vou buscar tem que ser fiel. Eu sei que vai doer, mas vai trazer cura. E ele desce. Mas deixa eu te contar, fica tranquilo. Talvez você ainda não esteja como você gostaria de estar, mas eu entendi algo poderoso. Eu falei, Deus, esse texto, ele é muito pesado. O Senhor parece que está bravo. Ele falou, não, Renata, eu não estou bravo. Eu estou levando Jeremias para ver que eu sou um Deus. A primeira coisa que a casa do oleiro me revela é que Deus é um Deus de oportunidade. O barro quebrou, mas estava na mão dele. Deus não trabalha com descarte. Deus não trabalha com qualquer coisa. Ele está dizendo, você pode não estar da maneira que eu gostaria, mas ainda está nas minhas mãos. A primeira coisa que eu aprendo ao descer a casa do oleiro é que ele é um Deus de oportunidade. E o que isso tem a ver comigo, pastora? O contexto desse povo é muito parecido conosco. A Bíblia vai dizer, esse é o povo que Deus tirou. Nós já estamos em Jeremias. É o povo que Deus tirou ele lá em Êxodo. Escolheu um povo e falou, olha, vocês são meus, nação eleita. Eu vou falar um negócio que vai parecer heresia, mas não, está na Bíblia. Êxodo, me parece que 3, 23 ou 4, 23. Ele vai falar assim, vai lá Moisés 3, porque é o chamado de Moisés. Vai lá e diga a Faraó que esse é meu filho primogênito. Então é um povo selecionado, eleito de Deus, que estava sendo tirado por Deus. Esse é o povo que viu o maná cair do céu. Esse é o povo que viu o mar abrir. Esse é o povo que viu Deus manifestar de múltipla forma. Mas porém, estavam sendo contaminados com a cultura. Que Deus estava falando, oh, sejam separados, seja santo porque eu sou santo. Não misture com a cultura, porque a cultura vence os bons costumes. Não misture, não se engane. Aquilo que você vê continuamente vai se tornar comum, e o comum muitas das vezes não é o que eu desejo para você. Eles estavam na terra prometida. Mas sabe como que esse povo parece conosco? Ele é da tribo de Judá. Já era a última. Os que restavam, os outros já
já tinham sido levados. E aí o Senhor falou para mim assim: o problema é trocar o Deus que fez a promessa pela terra prometida. Gente, isso fala comigo também. Eu também preciso de olhar para o meu coração e ver se eu não estou levantando ídolos. O que é um ídolo, pastora? Ídolo não é só imagem de escultura. Ídolo é tudo aquilo que coloca no lugar de Deus no seu coração. Seja ele coisas, seja ele pessoas, seja ele lugares. Se ele estiver no lugar de Deus, ele se tornará um ídolo. Vou apertar mais um pouquinho, porque Deus vai quebrar ídolos hoje aqui. Existe um livro de Timothy Keller, para quem gosta de ler, é sobre deuses falsos. Ele é poderoso, tem ele em inglês também. Ele fala como que a gente é fácil de colocar um Deus. O que é um Deus? É tudo aquilo que te rouba do centro, rouba Deus do centro e te coloca no centro. Eu quero, eu desejo, eu vou, porque eu decidi. E aí você tirou dono, virou dono de você. Nós estamos na terra prometida como estrangeiros. A maioria aqui são imigrantes, como esse povo que tinha sido levado para um lugar que Deus havia prometido e estava trocando a promessa pelo Deus da promessa. E o problema, se você continuar lendo, você vai ver que é idolatria. Pastora, eu não tenho idolatria no meu coração. Quantas vezes a gente coloca pessoas como ídolos? Nós colocamos o marido, os filhos, amigos, líderes, pastores, achando que eles são Deus. Mas eu vim aqui quebrar toda a idolatria e dizer que Deus não divide a glória dele com ninguém e que ele te quer por inteiro. A primeira coisa que eu aprendo é que Deus é um Deus de oportunidade. Sabe, talvez você não esteja como você gostaria, mas o texto fala assim: e ele chegou na casa do oleiro e ele estava dormindo, trabalhando. Mesmo que você não veja, Deus está trabalhando. Ele está trabalhando em você e Ele está trabalhando por você. A palavra diz que enquanto você dorme, Deus trabalha por você. O Senhor não para de trabalhar em sua obra. Você não está terminado. Você não é uma obra terminada. Você é uma obra em construção. O segredo é na mão de quem você está. Ele se quebrou. Não é Deus que quebrou, é o vaso que se quebrou. Mas o oleiro, ele não descartou a massa do barro. A Bíblia vai dizer que ele voltou a trabalhar no barro. E quanto mais... E aí o que eu vejo? A argila continuava fresca. Enquanto a argila está na mão dele e está macia, ele pode trabalhar. Ela não caiu no chão, ela ainda estava na mão dele. Isso mostra que ele não desiste de você. Isso mostra que ele não é um Deus de descarte. Isso mostra que ele trabalha com restauração. Isso mostra que o seu erro, as suas escolhas erradas, não cancela o seu destino. Deus ainda vai fazer. Deus ainda vai fazer. E o que fez o vaso se estragar? Quando o oleiro separa a massa, alguns dizem que ele coloca num
num pote de barro ou de madeira e começa a pisar nela. Pedras grandes saem com o pé, mas pedra pequena só nas mãos. Pedra grande é fácil de detectar. Você logo vê, aquele que roubava não rouba mais. É fácil ver, identificar o pecado. Mas e aqueles pecadinhos que ele precisa lançar luz, tocar na massa para tirar o ar? Sabe por quê? Porque se ele não te amassar fala de tirar a imperfeição, tirar o ar, e ele vai amassando. Fala de dar flexibilidade, porque se ele não tirar a pedra e o ar, você estoura no forno. O vaso que não é limpo, que não é tirado o ar, que não é tirado as pedras, quando ele vai para altas temperaturas, quando a vida te pressionar, você não vai aguentar. Se você não for amassado é Deus falando: olha, eu ainda estou trabalhando, você ainda tem jeito. Idolatria ao dinheiro. Nessa terra é muito fácil. E Deus já tratou isso em mim. Eu sempre tive essa mente empresarial. Não tenho nada contra, mas eu tinha um chamado de Deus. E eu lembro que 2021 eu fiz uma oração: Senhor, eu tenho uma mente empresarial, de investimento, gostava de investir. Nós temos empresas, mas eu focava todo o meu esforço na empresa. Tudo, minha criatividade, vocês veem que eu sou muito criativa. Então eu focava tudo na empresa. E o Senhor me chamando para o ministério. E eu não queria largar, porque afinal de contas é o meu sustento. Ele me sustentava em tudo. O meu trabalho. E ele falou: eu quero o seu trabalho. Eu falei. Aí eu não querendo entregar. E eu comecei a perder casa. Aí até que eu entendi: toma, Deus. Ele falou: não queria o seu trabalho, eu queria você. Agora eu te devolvo ele. Deus não tem problema de nos dar nada que não nos tenha. O problema é quando o que você tem, te tem. E Deus fez isso em mim. Até que 2021 eu fiz uma das orações mais difíceis da minha vida. Eu orei e falei: Senhor, eu troco todo o meu sonho americano. Tudo que o Senhor tiver para mim aqui em riquezas, eu troco em almas. E olha o que Deus está fazendo. Eu entendi que eu estou investindo no lugar onde o ferrugem não corrói, a traça não come e ladrão nenhum rouba. Idolatria de si mesmo, orgulho, vaidade, sempre tem razão, em tudo está certo, não aceita ser tratada, confrontada. A Bíblia chama isso de idolatria do coração. Hoje Deus vai quebrar ídolos aqui. Olha o que o Senhor me disse. Um ídolo começa como escolha, mas termina como Senhor. Você começa a escolher um ídolo. Só uma pitadinha, eu não vou viciar. Daí a pouco ele vira Senhor sobre você. Não se engane. Tudo que o diabo precisa é roubar o governo de você mesmo. Você se governar. Esses dias Deus me pediu, alguns anos atrás, o açúcar. Porque tudo que te controla é um ídolo. Coisa simples. Essas são as minhas pedras pequenas, porque as grandes eu já tinha achado. E eu continuo sendo trabalhada. Esse ano eu vou ser vulnerável aqui, posso? Deus falou assim: eu quero que você não compre nenhuma roupa e nenhum sapato. Eu falei: tá brincando comigo? Aí o senhor pegou pesado. E a minha como é que fala aquelas pessoas que mandam free por ser? Como é que fala? Da Shein, patrocinadora era a Shein.
A Missy Shen quase me ligou para saber porque eu não estava comprando mais. O Senhor me pediu e eu achei que era muito difícil entregar. De verdade, eu falei, eu não vou conseguir. É muito difícil para mulheres. As mulheres sabem, a gente gosta de um roupinho, um sapatinho, um brinquinho. Ele falou, nada que é para você pessoal. Eu falei, e a conferência? Ele falou, na conferência você pode. Entenda algo. É porque ele estava me dando. Olha, entenda algo. O dom te leva, mas é o caráter que sustenta. O que ele está fazendo? Formando o caráter de Cristo em mim. Se eu não for capaz de recusar coisas pequenas, como que eu vou recusar coisas grandes? Eu falei que ia doer um pouquinho. O segredo é na mão de quem? Eu ouvi um exemplo e eu gostaria de dar para vocês. Porque o segredo não é como o barro está, mas é na mão de quem você está. Eu ouvi uma história esses dias do cavalo Mumu. Mumu, ele vivia na favela da Rocinha. E a função do Mumu era carregar lixo. Ele trabalhava com lixo, vivia no lixo, carregava lixo. Mas um dia, uma menina encontrou Mumu. E ela gostou muito do Mumu. Virou pro dono do Mumu e falou assim, você me vende esse cavalo? Ele falou, vendo. E ela comprou ele por um valor bem pequeno e levou ele. Isso é verídico, tá no YouTube, vocês podem ver. Pegou ele e levou ele para um aras. E naquele lugar algumas coisas mudaram. Mudou a alimentação, mudou o cuidado, mudou o ambiente e mudou o treinamento. Mas Mumu também mudou. Quantas das vezes nós não estamos vivendo na intensidade daquilo que Deus nos chamou por causa do ambiente que nós estamos, a alimentação que nós estamos. O Senhor me trouxe aqui para te dizer, não existe transformação sem separação. Antes de Deus fazer através de você, Mumu, Ele vai fazer em você. Eu vejo Deus te arrancando de alguns lugares que você tem potencial, mas está no meio do lixo, do álcool, das drogas, da prostituição. E o Senhor diz, eu te fiz para ser maior, para viver coisas maiores. E você está vivendo como um carregador de lixo. A menina começou a treinar Mumu. E Mumu, eu imagino que eu já fui uma Mumu, gente. Eu já estive no lugar errado, na mesa errada, com a informação de quem eu era errada. E a gente tem a tendência de se ver como as pessoas nos veem. Mas Deus diz, eu não te vejo como o mundo te vê. Aí as pessoas começam a falar, se é isso. Você já percebeu que as pessoas têm a mania de chamar a gente pela nossa fraqueza? Se você roubou, fala, lá um ladrão. Se você já prostituiu, ela é uma prostituta. Se você já mentiu, ela é mentirosa. Mas Deus olha para você e fala assim, lá vai a minha filha. Lá vai a minha filha. Lá vai meu filho. Deus não te conhece pelo seu passado. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que o Senhor não te chama por quem você foi, mas por quem você será. Aquele cavalo parou de carregar lixo. E aquele cavalo começou a ser treinado. Mas existiam algumas coisas que aquele cavalo ele não tinha a estrutura ideal para hipismo. Ele não tinha altura. Eu gosto dessa parte. Mas ele tinha o que os cavalos altos não tinham, resistência. O que você venceu vai te dar resistência.
Aquilo que não te matou vai te deixar mais forte. Aquilo que parecia que era o seu fim, era Deus falando assim: eu estou começando algo novo a partir das suas limitações, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando eu digo que eu estou fraco, é porque eu estou forte. Eu disse que eu ia pegar pesado, mas vai te dar destino. Eu sinto a glória de transformação. Eu sinto um cheiro de restauração pairando sobre essa casa. Seja restaurado. Você não é o que te aconteceu. Você não é quem falam. Você é quem os céus determinou. Um erro do seu trajeto não determina o seu destino. Existe uma coisa no cavalo: quando ele aprende um caminho, depois de um tempo, ele não precisa mais de direção. Ele sabe para onde voltar. O Senhor diz: existe um caminho de volta para você. Ainda dá tempo. Um dia os 2 cavalos sofreram um acidente e eles não podiam participar da competição. O rapaz que era sócio do outro, que saltava, falou: por que você não pega o Mumu? Nunca foi sobre habilidade e nem capacidade, sempre foi sobre disposição. Cadê os disponíveis aqui? Tem disponíveis aqui? É com você que o Senhor está contando. Uma geração que se levanta como disponíveis nesse tempo, que não negociam valores, que não negociam com a terra, que não negociam com o dólar, que não negocia o propósito. E aí o cara que saltava falou: ok, eu vou dar uma chance pro Mumu. Pegou o Mumu e começou a treinar. E ele conta que o Mumu estava desconfiado dele, porque não tinha relacionamento. E ele desconfiado do Mumu. Mas começaram juntos. Tudo tem um começo. Nem nada que é grande começa pequeno. Tudo começa. Nada que um dia é grande começou grande, ele começa pequeno. Pastora, você sabe muita Bíblia. Sim, porque eu comecei pequena. Há 12 anos atrás o Senhor me chamou e eu tenho uma vida devocional diária. Eu descobri um segredo, eu vou passar para você. De graça, eu paguei por ele. Tudo que você faz, meia hora por dia. Tudo que você faz, meia hora por dia. Em 5 anos você se torna especialista. Você quer ser especialista em quê? Médico não nasce médico. Médico vai para um lugar de treinamento. Um soldado não nasce soldado. Minha filha está indo para o Army. Ela vai ser treinada para ser soldado. Você não nasceu pronto, você está em processo. Mumu começou a saltar, ganhar um pouquinho de confiança. Naquele dia, Mumu ganhou a medalha do hipismo do dia. E por 10 anos consecutivos. Qual é a sua limitação mesmo? Qual é a sua limitação mesmo? Mumu vivia no lixo, mas mudou de ambiente. E quando ele mudou, a força dele não mudou. Não foi ele que mudou. O que mudou, pastora, é na mão de quem Mumu estava. Quando ele estava na mão lá na favela, ele era apenas um carregador de lixo. Mas agora ele era um vencedor. A mão de quem você está determina o seu destino. O Senhor está te chamando. Na mão de quem você está. O que importa não é como você estava até hoje, mas é na mão de quem você está a partir de hoje. O mundo pode ter te usado para carregar lixo, mas Deus vai te usar para carregar propósito.
A segunda coisa que eu aprendo na casa do oleiro, e eu vou correr, que eu tenho a terceira, é que a casa do oleiro é um lugar de restauração. Como eu disse, Deus não trabalha com descarte. Se você estiver disponível, Ele está disponível para você. Mas existe um segredo que a gente precisa de entender. O barro não negocia o processo. É quem está com o barro na mão que decide. O barro apenas se rende. Deus não vai negociar. Às vezes Ele vai fazer de uma maneira que a gente não vai gostar. Eu fiz uma oração um dia e eu falo que é uma das orações mais difíceis da minha vida. E quando eu entrei no processo, eu comecei a querer gritar. Aí não, nessa área não. Toque em tudo, mas nessa área não. Ele falou assim: eu uso a casa dos meus amigos para glorificar o meu nome. Foi na casa de Lázaro e Maria e Marta que houve o maior milagre. Jesus era conhecido como Filho de Deus, mas por causa da morte de Lázaro, Ele passou a ser reconhecido como Deus. Deus pode usar a sua casa no processo. Deus pode usar você no processo para glorificar o nome dEle. É no processo. A terceira coisa e última que eu aprendo com a casa do oleiro, que a casa do oleiro é um lugar de decisão. Se você continuar lendo o livro, Deus vai falar assim: por acaso, se vocês não mudassem, eu não mudaria. Se vocês não se arrependessem, eu não mudaria. Por acaso, se você mudasse o seu comportamento, eu não mudaria os meus planos em relação a você. Isso é amor, gente. Nós estamos falando de um pecado de idolatria que biblicamente é chamado de adultério. Deus está falando assim: se você se arrepender, eu te perdoo. Eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando do próprio Deus. E aí, eu vou ler para vocês a resposta do povo. Jeremias 18:12. Mas eles disseram: não queremos, porque andaremos segundo os nossos projetos, e cada um fará segundo o seu coração maligno. Não é Deus que é juízo, carrasco. É o povo que não tem humildade, arrependimento, quebrantamento. Quem aqui já ouviu aquela... Eu vou saber quem é os velhinhos aqui, igual eu, porque é da minha época. Os jovens não conhecem não. Aquela... Na Globo tinha Você Decide. Quem é da época do Você Decide? Levanta a mão que eu sei que você é dessa idade. Patrick, pode levantar a mão que você é dessa idade. Deixa eu ver aqui, quem é? Quem já viu? Pode levantar, João. Levanta, João. Quem gostava de decidir o final? Levanta. Quem gostava de dar palpite no final? Agora você pode decidir a sua história. Aquela lá, a Globo decidiu, mas hoje quem decide é você. A casa do oleiro é um lugar de decisão. Eles disseram: não queremos, mas nós podemos dizer: decidimos obedecer. Decidimos arrepender. Nós decidimos voltar. Quem concorda comigo que a nossa decisão hoje será diferente?
Você pode mudar a sua história naquilo que você decide ser. O que você foi ontem não vai levar em consideração. É o que você decide ser a partir de hoje. E Deus me trouxe aqui hoje para perguntar: o que você decide? Você decide me honrar, ser fiel, não negociar valores, não misturar com a cultura. Ah, é lei, pastora, está na Bíblia. Não existe lei se não está na Bíblia. Lei humana não é maior do que a lei celestial. Deus me trouxe aqui: não conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável. Pode ficar de pé comigo, louvor, sobe para me ajudar. Eu tenho 5 minutos. Eu sei a minha decisão. Pode ficar tranquilo que ele não faz tudo de uma vez. Ele é gentleman. Ele vai apertando um pouquinho no processo, no caminho. Um lutador de jiu-jitsu, ele tem um nível diferente de treinamento do que um aluno. Eu nem vou falar, não, que vai parecer. Mas é você quem determina quem quer ser no reino de Deus. O nível da sua renúncia. O que você está disposto a renunciar para governar? Não queremos. Eu quero viver minha vida. Eu mereço ser feliz. Como se existisse felicidade longe de Deus. Existe uma felicidade passageira. Você decide. Eu sei que essa mensagem é confrontadora, mas hoje é o dia da oportunidade e da decisão. Não há valor em mim, sou como um vaso de barro. Será que você pode cantar essa Pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. Eu tô falando com os rendidos. A tua presença Nunca foi sobre perfeição. és tudo que eu preciso. Você ainda está em processo. A tua presença é o meu maior valor. Vem, 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 vem. Atrai o meu Espírito que convence. atrai o Ele meu está na casa. Seja tocado, seja tocada. És
Obrigado, Deus. Não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Sem ti, Senhor, sem ti não há valor. Seja cheia onde você está. Se você quiser vir pro altar, se render, dizer pra Ele: conta comigo. Aonde estamos disponíveis? Aonde estão os Jeremias desse tempo? Da tua presença. Vem, 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 vem. É tudo que eu preciso. A tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Até hoje eu andei por minhas decisões, pelas minhas vontades, mas eu decido obedecer. Atrai o meu coração. Tem mais gente que vai decidir. Você que está longe dos caminhos do Senhor, hoje é o dia da oportunidade de mudar aonde você vai. Ainda dá tempo. Atrai o meu coração. Onde estão os vendidos? Eu posso te tocar. Os que não vão negociar. Eu me rendo Jesus quer salvar hoje. aos teus pés. És tudo que eu preciso. Não importa o que você pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Não importa quem você foi. Eu me rendo aos teus Você que está longe dos caminhos do Senhor, que não conhece Jesus, eu queria conhecer você. Levanta suas mãos aonde você está. Diga: pastor, eu quero decidir diferente. Eu quero fazer uma aliança com Ele. Eu decido por Ele. Levanta sua mão. Aonde está? Aonde está os arrependidos desta manhã? Eu estou vendo a sua mão levantada. A ti eu vou Eu estou vendo a sua mão levantada. O Senhor te abraça. pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Amanhã dá oportunidade. Tu és a direção. Amanhã dá decisão. O sol a me guiar. Tairone, é Ele manifestando amor pro povo que está aqui. Pode O dia da manhã não nos pertence. que o amor É misericórdia, graça sendo manifesta nesta casa, nesta manhã. sempre há de existir. Onde estão os arrependidos? O novo amanhã preparado pra mim. Xerebastou corororobo. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Separado, propriedade particular, santificado pela palavra, porque a tua palavra, ela é a verdade.
está tocando em feridas antigas. E está dizendo: até quando? Até quando? O seu menino interior vai tomar decisões por você. Josias, me ajuda aqui, cadê o Josias? A Tairone. Até quando? Eis-me aqui, Jesus. O céu tá baixinho hoje aqui. Eis-me aqui, Eu declaro a Bíblia como alimento. Jesus. Você não vai ser saciado por desejos carnais, Eis-me aqui, mas pela palavra que alimenta. Eu declaro a luz da palavra como guia para as decisões importantes. A Bíblia é a palavra como guia, como água que sacia a sede interior. Santifica-os na tua palavra. É um tempo de santificação, de separação, de rendição. me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Se renda. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. Eu tô saindo daqui leve. Eu estou saindo daqui leve. Eu estou leve, Josias. Eu estou leve, pastor. Aquilo que me custar, Jura, eu estou leve. Os filhos não se perderão. Eu ouço o Senhor dizer: os filhos não se perderão. no centro do teu querer, que toda Os filhos reconhecem a voz do Pai, pastor. tu és minha fonte, Os filhos não se perderão. Ouça a voz do Pai. Ouça a orientação do Pai. Você não se perderá. fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor. Patrick, os filhos não se perderão. O Pai continua trabalhando. Ei, jovem, o Pai continua trabalhando. Minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar Coloca a mão no seu coração. diante do teu altar e sacrificar aquilo que me Obrigado, Senhor. Tu inclinarás os teus ouvidos Obrigado por essa oportunidade.
manifestar a tua palavra para esse povo. Mais vale um dia. Eu ouvi o Senhor dizendo para os filhos, do teu querer, como um pai orienta filhos. Ele veio aqui hoje dizendo: eu estou te dando direção hoje. Tu és minha fonte, minha cor. Que cada pessoa que está aqui na frente, Deus, leve para casa essa verdade. Que elas não só leem a Bíblia, mas que elas obedeçam a verdade dela. Cada pessoa que aqui está, Deus, seja selada com teu Espírito. Que essa palavra encontre um terreno fértil, para que ela possa multiplicar em obediências, em decisões assertivas, em renúncias. Eu declaro uma igreja forte. Eu declaro uma igreja saudável. Eu declaro uma igreja santa. Eu declaro uma igreja fortificada. Eu declaro uma igreja renovada. Eu declaro uma igreja forte no nome de Jesus. Estenda suas mãos assim. Eu quero ser. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Senhor amado, Faça resplandecer sobre ti como um vaso o seu rosto. nas mãos do oleiro. Quebra minha vida. O seu pecado não é maior do que o seu Deus. O seu pecado E me não é maior do que o faça seu. de novo. Deus está quebrando agrilhões hoje aqui que te prendeu. Eu quero ser. Seja livre. Eu quero ser. Seja livre. Senhor, Seja livre do vício. um vaso novo. Seja livre. Um beijo no coração de vocês. Dê um aplauso ao Senhor. Deus abençoe. Eu estou igual uma mãe realizada. Essa é a palavra que queima no meu coração. Quando a mãe que junta os filhos e tem aquele bate-papo sério, mas necessário. Um beijo no coração de vocês.